Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira. E olha, esta edição é uma edição especial para o Dia dos Pais, tá certo? Eu até pus na abertura aí essa foto minha com meus filhos. Tenho a sorte de ter 3 filhos maravilhosos que são meus melhores amigos. Não é todo mundo que tem essa sorte. E como o meu pai, vou botar uma foto dele aqui também para vocês verem, como o meu pai já é falecido e ele era de descendência italiana, as dicas vão ser de um monte de vinho italiano, que tal? Se você não gostar, paciência. Se o seu pai é francês ou espanhol ou português, fica para outra vez. Bom, vamos lá, gente. Ó, tem dicas sensacionais, vocês vão adorar. Comece anotando, pegue aí lápis e papel. Não há presente melhor no Dia dos Pais do que um belo vinho. Puxa vida, não é verdade? Olha, aqui vai uma relação para vocês, hein? Vamos ver? Eu começo aqui com o Vete de San Leonardo Blanc 2024, é de Sauvignon Blanc. A Tenuta San Leonardo merece ser conhecida. Eu convido vocês a visitar o portfólio desse magnífico produtor lá na Mistral. Eu acho estranho o San Leonardo não ser tão conhecido dos brasileiros. Eu mesmo conheci numa entrevista que eu fiz com o Ciro Lilla, falando de vinhos italianos, com aquele repertório absurdo que ele tem, e ele me apresentou o San Leonardo e eu não conhecia. E ele me presenteou com um vinho, porque é um dos melhores vinhos que existe na Itália, gente. Pouca gente ouviu falar com tanto nome famoso. Anote esse nome e arrisque um dia experimentar esses vinhos, tá certo? Bom, nós temos esse Vete de San Leonardo, que é de Sauvignon Blanc. Eu indico também o Terre de San Leonardo 2022, que é Cabernet Sauvignon com Merlot e Carmener. Uma delícia. E o top dele, que é o vinho que eu ganhei do Ciro na ocasião, o San Leonardo 2020, esse é a Magnum, né? Mas tem sem ser Magnum. A Magnum tá R$3.000, mas tem sem ser a Magnum, que é Cabernet Sauvignon, Carmener e Merlot. Grandíssima dica, grandíssimo produtor, vai na minha. Eu indico também o Chianti Clássico Ama 2023, do Castelo de Ama, um espetáculo de vinho, Sangiovese 96%, com um toque de Merlot de 4%. Espetáculo de produtor, né? Indico o Valpolicella Clássico, como eu gosto de Valpolicella. Esse Campagnola é um grandíssimo produtor com preços extraordinários. Esse aqui é um Corvina Veronese, Corvinone e Rondinella. Uvas típicas de lá, vinho fresco, com corpo médio, com estrutura, com acidez. Vocês vão adorar. Belíssima compra. Olha, indico o Bianco Seco do Giuseppe Quintarelli, famosíssimo produtor. Esse é Garganega com Trebbiano Toscano, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Saurin. Olha que espetáculo, um grandíssimo vinho para você experimentar um branco do Vêneto. Você já tomou um branco do Vêneto? Olha, um outro branco sensacional é do Tasca da Almerita, grande família, o Tasca, eles são o máximo. Esse aqui é o Regaliale Bianco 2024, Insólia 41%, Catarrato, que agora chama Lúcido, 33%, Grecânico 21% e um toquinho de Chardonnay 5%. Grandíssimo vinho que você vai ficar feliz de conhecer. O Greco de Tufo, então, do Mastro Berardino, meu Deus do céu, um cara
Campanha na raiz, 100% greco de tufo, vale muito a pena, belíssimo vinho. E que tal o Franciacorta, o Cuvée Prestige Rosé Edizione 47, Pinot Noir e Chardonnay. Nossa, que produtor! Esse cara faz maravilhas, nível de champanhe, um espetáculo de espumante. Indico o Solo Rosso B, do maluco Maurizio Ferraro. Você vai me agradecer tomar esse Barbera como os camponeses faziam antigamente. O Maurício Ferraro ainda faz desse mesmo jeito. É um dos meus prediletos no portfólio que o Ramatiz é curador lá na Natural 20, lá na 20 e na Mistral. O mesmo Ferraro Maurício tem esse Solo Rosso G, que é Grignolino. Grignolino é outra uva de lá da região e uma uva mais leve. Vocês vão adorar. O Grignolino é um tinto perfeito para o nosso dia a dia. Um espetáculo, viu? Vale a pena. Vai por mim que você vai gostar. Solo Rosso G 2019. Indico lá na Premium Wines o Bresa Dolcetto d'Alba, um show de produtor daqueles das antigas, só faz maravilha. O Barbera d'Alba dele, o DOC Superiore 2021, é um espetáculo de tomar ajoelhado. E, aliás, continue ajoelhado para tomar o Barolo Sarmassa 2019. Não é barato, mas olha, vale cada gota. Junte os amigos e compre um Bresa Barolo Sarmassa. Você vai ver o que é o Barolo das antigas, aquele de bote grande. Não tem nada de nhenhenhen de barolista, não. É como se fez a vida toda, pô. Vinho tradicional. Você vai adorar. E olha, outra coisa, ele fica cada vez melhor. Esses vinhos tradicionais, você tem que ter paciência. Você, então, que é jovem, compre meia dúzia de garrafas, vai tomando, começa a tomar daqui 10 anos e vai anotando. Anota, toma um agora, anota e depois você começa a abrir depois de 10 anos. Abre uma por ano. Você vai ver que experiência, como você vai ganhar no seu conhecimento gustativo. Vai por mim. O Bresa é perfeito para isso. Indico para você lá na... Esses Bresa eram todos lá na Premium Wines, né? Que eu estou falando. Vocês estão vendo aí. Eu indico na Via Vini o vinho Albia Ricasoli Bianco Toscano. Você vai se maravilhar com esse Malvasia, Chardonnay com Malvasia Bianca. Nossa, um vinho de uma classe, uma elegância. Já olha a garrafa dele, que espetáculo. Do meu amigo Ricasoli, que cara fenomenal. Indico também uma pichincha, que é o Rosso Toscano IGT do Altesino. O Altesino, que é um grandíssimo produtor e tem várias vinícolas, e esse Rosso Toscano é um vinho de uma sinceridade, de uma coisa tão natural, aquele vinho que você para num barzinho qualquer lá, come um sanduíche, um copo de vinho, e é esse vinho autêntico da região. Vai por mim, experimente o vinho Rosso Toscano do Altesino. Também lá na Via Vini, uma preciosidade, que é o Langhe Nebbiolo Maria Grazia Carlo Giacosa. Espetáculo, um talento de produtor lá de Barbaresco. Eles são vizinhos do Ângelo Gaia, são amigos, inclusive. Um espetáculo de produtor, viu? Uma família pequena, bárbaro. Ó, o Carrilhão, você viu? Falei lá de Barbaresco e tal. É o Carlos Giacosa, o Carrilhão já tocou, olha lá. Olha, e que tal esse, lá na Woodwine, o Poggio Tondo Chianti Riserva Vinha del 1928, de OCG,
Sangiovese, Canaiolo, Colorino e Trebbiano. Olha que show! Olha que show de vinho para você tomar com seu pai aí no almoço Dia dos Pais, gente. Nossa, que espetáculo! Olha, também na World Wine, que tal o Icardi Cortese Balera, Piemonte de OCG? Você já tomou uva Cortese? E olha, e você conhece os vinhos do Icardi? Tudo biodinâmico, bonitão. O cara sabe tudo, é um show de pessoa. Tive com ele agora lá na Vinitaly. Ele vem sempre ao Brasil, um doce de pessoa, família toda trabalhando junto, aquelas coisas de italiano que não tem igual, né? Vai por mim, experimenta o vinho do Icardi. Toma com seu pai. E que tal o Cusumano Nero d'Avola, também lá na World Wine? Cusumano dispensa comentário, né? Lá na Sicília, nossa, a família Cusumano é um show. O Diego e o Alberto Cusumano me receberam lá como um rei. Viramos amigos, ainda cantamos no restaurante. Para desespero da clientela e do dono do restaurante. Ó, o Cusumano Nero d'Avola, DOCG, lá na World Wine. Tem também na Winehouse, o Vinha Tchequia 2019 Justi Zanza, que é uma vinha velha, um show de produtor, também com fermentação espontânea, cultura orgânica. Olha, é um vinho para tomar ajoelhado, um grandíssimo vinho que você vai adorar. E indico ainda também na Winehouse dois vinhos do Bibi Gretz. Bibi Gretz, gente, o Bibi Gretz é um show. Também encontrei com ele na Vinitaly, um cara de uma alegria, uma gentileza, que estava com o filhinho dele lá. E os vinhos dele também, tudo vinho de cultivo orgânico, fermentação com as próprias leveduras. Seu pai vai adorar um Testa Mata, por exemplo. E tem também o Sofocone. O Sofocone, um show lá na Winehouse, né? Esses vinhos você encontra na Winehouse, do meu amigo Olavo Maciel. Olha, veja cada dica boa de vinho italiano para você, não é? E olha, do fundo do baú, como eu tenho o lado da minha mãe português, eu vou colocar aqui, lá do fundo do baú, uma viagem que eu fiz a Portugal, junto com o meu querido amigo Ross Kissman, que não aparece nesses vídeos. Ele foi pela Prazeres e eu fui pelo Didu mesmo, com as minhas mídias, a convite da Ideal Drinks. Na ocasião era o Carlos Lucas que comandava todo o trabalho da Ideal Drinks, que era, na ocasião, de um empresário. O Carlos Lucas hoje está na Ribeiro Santo, que é sua própria vinícola. Nessa época, ele coordenava tudo para esse Carlos Dias, que é um dos portugueses mais ricos que tem. E agora ela recentemente foi vendida para o grupo Taylors, que é um bom sinal porque mostra que vai continuar fazendo grandes vinhos. Eu tive em lugares tão bonitos, as propriedades são tão incríveis, que olha, vale a pena você conhecer. Vamos dar uma olhada? Bem-vindo ao programa Celebra, a opinião independente que descomplica o vinho para você. Estamos aqui na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, berço da Inês de Castro, onde espero encontrar o Dido Russo, que hoje está fazendo de cameraman e deixa toda a estratégia do vinho e da comida para mim, que vou transmitir Portugal no seu melhor para você. Ideal Drinks é a empresa mãe que faz, dentro do grupo dos vinhos, a detenção de todas as quintas. Aqui temos as Colinas São Lourenço, que fica em São Lourenço do Bairro,
Concelho de Anadia, Bairrada, estamos em terras da Bairrada. Obrigado. Depois temos em Braga o Passo da Palmeira. Passo da Palmeira, que era uma propriedade de Dom José de Bragança, da família real portuguesa, e que tem 30 hectares de vinha de Loureiro, uma uva muito conhecida. Cá está, Passo de Palmeira. Os símbolos portugueses das 5 quinas. Uma casa lindíssima com um interior magnífico que nós vamos visitar amanhã. Depois temos em Monção a Quinta da Pedra, sede do Alvarinho português. Super moderno, né? Super moderno, super charmoso, onde nós temos vinhos de excelência, em garrafas maravilhosas. Quinta da Pedra, onde nós fazemos também uma aguardente fabulosa que nós vamos provar, que somos únicos em Portugal a ter aguardentes de frutos e de uvas. Mas é um corte? Não, fazemos Separado. separadamente as de uvas e as de frutos. E depois temos os azeites. Nós temos os azeites são fabulosos, os nossos azeites também, da gama principal, onde o que se pretende fazer é o melhor, simplesmente o melhor. As azeitonas e oliveiras são todas escolhidas. E depois quem faz o azeite é o professor José Gouveia, que é um expert da olivicultura portuguesa, e os espumantes que são feitos aqui na região da Bairrada. Isto é o projeto Ideal Drinks, que falta aqui associar só a Quinta do Dão, Belém Costa. Na região do Dão temos uma quinta lindíssima que só tem vinhedo, ainda não tem vinícola, e que iremos visitar amanhã, que se chama Dão, Belém Costa. Não posso cantar o fado faz-me chorar, faz-me lembrar o passado que já não pode voltar, faz-me lembrar o passado que já não pode voltar. Eu cantava noite e dia, sem nada me dar cuidado. Não tenho a mesma alegria, não posso cantar o fado. Não tenho a mesma alegria, não posso cantar o fado. Se quando canto entristeço, não é para admirar. Tenho saudades de tudo, o fado faz-me chorar. Tenho saudades de tudo, ai, o fado faz-me chorar. Quando ouço alguma guitarra ou alguém cantando fado, sinto que a minha alma chora, faz-me lembrar o passado. Sinto que a minha alma chora, faz-me lembrar o passado. Carlos Lucas, adorei esse alvarinho, o senhoria, né? Senhorio, né? Senhoria. E nós estamos aqui conversando a respeito dessa mineralidade e da semelhança que tem do alvarinho com o Riesling.
E eu queria que você falasse um pouquinho disso e que você explicasse também a semelhança da outra casta do Gruner Veltliner, que não existe aqui, que vocês têm aí em Cruzado aqui. Fala um pouquinho disso. As uvas minerais da Europa, da velha Europa, todas elas se pensa que são de uma família próxima. O caso das portuguesas, o Alvarinho, o Arinto, também o Encruzado, são muito próximas da Gruner Veltliner, de alguns Rieslings, porque há vários Rieslings, o Pinot Grigio, e outras da Europa que eu agora não lembro, mas que são todas muito associadas à mineralidade enquanto novas e que têm aromas petrolados um pouco mais envelhecidos. Portanto, o Alvarinho e o nosso Encruzado são, de facto, as portuguesas mais próximas da velha Europa. Muito legais, tem untuosidade e frescor. Quando envelhecem, frescor, muita acidez, uma acidez muito pronunciada e que acabam por ser uvas que fazem vinhos muito gastronómicos, muito bons para acompanhar peixe, claro, muito bons para acompanhar belo peixe, uma garopa, e acabam por ser muito bons para acompanhar também frutos do mar. Ô Carlos Lucas, a história que eu ouvi uma vez que a Alvarinho teria originado de uma... falava-se uma época que ela vinha da Riesling, porque seria a Alba Rhein, que seria a branca do Reno, Alba Rhein que virou Alvarinho. Isso depois mostrou-se que não é verdade, né? Não é verdade. As nossas uvas portuguesas, e nós temos 300 uvas diferentes em Portugal, todas elas têm uma origem romana que não são propriamente da mesma origem que algumas uvas do norte da Europa. Temos o caso do Verdelho, em Portugal, que é bárbaro existe, também, que existe muito na zona... Estou tocando aqui do nosso... existe muito na Madeira. Temos o caso do Gouveio, que é na zona do Douro. Temos o Encruzado, que é na zona do Dão. E temos o Alvarinho, que é na zona dos vinhos verdes. Tá certo, maravilha, obrigado. Conta pra gente, Carlos Lucas. Você disse que foi sua pós-graduação, foi isso, pô. Agora você explica aqui pra gente. Eu sou um enólogo agricultor. Porque não há bons enólogos que não tenham que ter conhecimento da vinha. Certamente. Porque só fazer dentro da adega não é tudo, é preciso vir ao terreno. Eu sou engenheiro agrícola, portanto eu aprendi agricultura e o meu trabalho final de curso foi feito sobre determinação do ponto correto de vindima. Ou seja, o momento, a semana, o dia em que nós conseguimos ter dentro da uva a quantidade de ácidos correta, a quantidade de açúcar correta. O que acontece é que no início nós temos muitos ácidos, um conjunto de ácidos, o ácido entre os quais mais conhecidos o ácido málico, que vai se perdendo e vai aumentando o teor de açúcar. Nós queremos que esse momento seja o mais próximo correto de uma graduação alcoólica ideal, que será termos uma graduação perto dos 12,7, 12,8, 13 e termos uma acidez real, que é o conjunto de todos os ácidos, próximo dos 3,3, 3,4, 3,5. Quando passa mais do que isso, nós vamos ter que acidificar o vinho e isso não é bom. As regiões em Portugal em que esse ponto é mais fácil e mais natural é a Bairrada e é o Dão. O Douro e o Alentejo precisam um pouco de artificialismo porque o calor é excessivo e o Douro e o Alentejo têm de facto mais dificuldade de ter ácidos mais equilibrados. Eu faço vinho em todas essas regiões, estou à vontade, mas de facto em termos de natureza, em termos de vinhos mais equilibrados, de facto a Bairrada e o Dão são
os meus Agora, preferidos. Carlos Lucas, para um leigo, se eu pegar esse bago, o ideal é que eu tenha a semente crocante, o bago doce e a casca soltando tinta, é isso? A casca ela deve largar a tinta, não é? Nós precisamos de vinho tinto. Estamos falando de vinho tinto. É o ainda não antociano, está. né? É antociano. Aqui a grainha, como você A pode gente ver, chama de semente, a semente ou grainha, ela deveria estar acastanhada. Tá. Devia estar crocante, devia partir ao toque de dente como se fosse um fruto seco. Tá certo. E a polpa devia ser, dependendo da variedade da uva, claro, tudo isto depende muito da variedade da uva, mas a polpa deve estar um pouco mais líquida. Esta aqui ainda dá para perceber que ainda está muito grossa, não é? Ainda está com muita consistência. Aqui estamos no momento da transformação de tudo isto. Dá para você perceber que não há cor ainda a largar aqui, portanto este Cabernet só vai ser vinimado daqui a 2 semanas. Maravilha. Obrigado, hein? De nada, foi um prazer. Era uma cepa que seria, neste caso, tinta barroca e neste momento está a produzir Merlot. Tá certo. Foi feita a reenxertia por borbulha aqui, já foi formada a vara. Isso tem Já quanto? produz. 2 anos? Tem 2 anos. 2 anos. Bárbaro. O Custódio, me conta esse trabalho que vocês contrataram dos franceses para mapear esse subsolo. Como é que chama esse trabalho e como é que ele é feito? Isso chama-se microzenagem. E consiste no que exatamente? Consiste em fazer uma análise ao terreno, portanto, e classificá-lo ao mesmo tempo. Portanto, a máquina vem, faz passagens, essa máquina é rebocada a um trator, passa entre as linhas, de X em X metros, vai classificando o terreno. Vai mapeando isso. Vai classificando o terreno, vai fazendo o registro num computador, depois é feito um estudo na empresa e é feita a classificação do terreno. Mais tarde virá uma outra máquina para fazer exatamente onde é que nós temos uma área, por exemplo, que temos mais umidade, onde é que deposita mais água, onde é que o terreno é mais saibro ou mais argiloso ou calcário. Portanto, são 2 máquinas que fazem essa intervenção. Depois o estudo é feito num gabinete em França e virá a posterior depois um colaborador da empresa certificar-se daquele trabalho que a máquina fez e classificar o terreno, mas fazendo essa operação na própria vinha, que é feito através de picagens. Portanto, vai fazendo picagens e com o mapa que a máquina lhe deu, ele ratifica isso. Ele vai retificando e vai confirmando. E depois em laboratório é feito o estudo e é-nos passado um livro e uma disquete com todo o registro dos terrenos que nós temos. E isso em que profundidade de terreno até que... Quando ele faz a picagem ele vai até 1 metro de profundidade. Até 1 metro. E aí certifica-se exatamente do que é que tem a nível de terreno, se é calcário argiloso, se é saibro, até uma certa determinada profundidade, e vai-o classificando. Isso determina que tipo de mudança no comportamento de vocês, com colheita, com tipos de Isso castas? vai nos dar a possibilidade de nós sabermos onde é que temos os melhores terrenos e quais são, no fundo, as partes da vinha onde nós podemos produzir a melhor uva. E aí temos a possibilidade depois de fazer a colheita separada. Portanto, essas partes são separadas, são marcadas e quando nós fazemos a vindima, essas partes são postas, no fundo, são vindimadas à parte das outras. E é um investimento caro, Custódio? Esse é um investimento entre os 80 e 100 mil euros. Nossa, bastante coisa. Muito bom, parabéns.
Carlos Lucas, nós estamos aqui na Quinta de Bela, é isso? Sim. Que coisa linda isso aqui. Que uva nós temos aqui, meu amigo? Quinta de Bela, no Dão, perto da cidade de Viseu, e temos as uvas de Touriga Nacional, que é a uva rainha de Portugal, e também nascida no Dão. Nasceu no Dão, numa pequena cidade que se chama Tourigo. Daí o nome. Ah, daí Touriga? Touriga Nacional. Ah, não sabia isso, olha que legal. Touriga Nacional é a rainha das uvas portuguesas, é muito bem adaptada à região do Dão, e aqui na Quinta de Bela é onde nós iremos fazer os melhores vinhos para fazer acompanhamento gastronómico da marca Ideal Drinks. Maravilha, e como é que estão essa? Me explica aqui, vamos ver essa. Vamos ver como é que está. A sua avaliação. A minha avaliação é de que está no ponto, temos a grainha está acastanhada, está pronta para ser vindimada, o suco ele está com a polpa libertando líquido, está no momento, está doce. Está doce, está pronto, vamos vindimar. Vamos lá, Dido? Vamos começar? Vamos lá começar. Pegar os alicates e o cesto e pronto. Vamos lá. Obrigado, Carlos. Obrigado eu. Carlos Lucas, você me falou que ia mostrar uma lagareta que eu nunca soube o que era. Me explica isso aí. Lagareta era uma pedra onde era feito vinho no tempo dos romanos. As uvas eram colocadas em escavações que faziam na pedra, que é onde eu estou agora, e onde faziam a pisa a pé e onde escorria o vinho por esse orifício e caía aqui já numa tina, já num... Exatamente. Que fantástico! Isso data de quando, hein? Eu não sei a data. Nossa! Nós estamos fazendo o levantamento desta lagareta, mas esta lagareta é muito antiga e das maiores que existe na região. Também. É mesmo? É. E isso aqui já ia para uma ânfora, né? Certo? Ia para uma ânfora, né? Que maravilha! Isso eu nunca tinha visto uma lagareta. Europeia e que mostra a antiguidade, de facto, do vinho na Europa. É verdade. Você consegue ver que eles aproveitavam a inclinação da pedra. É, exatamente. Para esmagar aqui, este local, eles pois esmagavam e o suco escorria. Está vendo aqui? Que bárbaro, é isso mesmo. É uma calha, né? É uma calha. Algumas tinham um formato mais arredondado. Era como a pedra permitia escavar, ok? Claro. Não são todas iguais. Algumas eram mais arredondadas, outras eram mais compridas. Aproveitavam um pouco a forma da pedra. Tá certo. Não dava para ser uma construção claro. Industrial. Era o aproveitamento da pedra. Quer dizer, nós sabemos então que esse vinhedo já foi um vinhedo muito antigo. Já teria que existir aqui vinhedo muito próximo para eles depois transformar. Que bárbaro isso. Lagareta, gente, olha aí. Carlos Lucas, nós estamos agora na parte de baixo da Quinta de Bela, não é isso? Quinta de Bela. Estou vendo já um muro ali enorme. A parte dos brancos é na zona mais baixa da propriedade. Todos os muros estão sendo construídos à moda antiga.
mas perfeitos, muito perfeitos, mais Nossa. perfeitos do que antigamente. Hoje existem máquinas que antigamente não existiam e então é mais fácil Facilita, fazer, né? com mais perfeição, mas são muros muito bem feitos em granito, aproveitando o granito que se retira do meio do terreno, do solo. E aqui temos, como certamente já perceberam, o compasso muito mais apertado do que o tradicional da região do Dão. É um compasso que permite ter mais plantas por hectare, fazer uma colheita com mais escolha, porque vamos rejeitar alguma se não tiverem qualidade, mas é de facto uma quinta muito bonita, Quinta de Bela. Quinta de Bela, o nome é apropriado mesmo, Quinta né? de Bela. Carlos Lucas, muita gente não sabe o que é uma reenxertia. Queria que você explicasse, porque às vezes o vinhedo não é muito bom para uma determinada casta e você é obrigado a mudar. O que acontece é que você, quando planta um vinhedo, escolhe as suas uvas, mas muitas vezes elas ou não se adaptam ao terreno, ao terroir, ou você não gostou do vinho, então há necessidade de fazer uma reenxertia. A reenxertia é simplesmente voltar a enxertar uma outra uva. O que aconteceu aqui nessa, dá para perceber, a videira já era grande, nós cortamos e vamos colocar um enxerto de bolha numa parte mais baixa. Você consegue ver aqui este local que foi apertado onde foi colocada a bolha e a planta rebenta aqui e temos uma nova variedade. Neste caso tínhamos aqui uma planta de uma uva que não vou saber qual é neste momento, mas neste momento temos a tal Touriga Nacional. E ela consegue mandar na sua característica, Carlos Lucas? Não tem influência da raiz? Não tem problema. Vamos ter aqui certamente uvas, aliás dá para você... Está lindíssima, nossa. Uvas de grande qualidade, está lindíssima, muito saborosas e que vão dar vinho de alta qualidade. Que bárbaro. Aqui dá para perceber a reenxertia e que teve muito sucesso porque todas as plantas conseguiram recuperar. Não é muito normal, tem que ser muito bem feito por especialistas. Que tal? Gostaram, gente? Então é isso. Feliz Dia dos Pais para vocês. Comemorem. Quinta-feira que vem estamos de volta, hein? Saúde!